Amorzinho? Tá bom, vou compartilhar minha tela aqui. Tá. O Vinícius, para quem não conhece, ele é graduando da FASB, tá? E vai ser o nosso futuro bolsista, está sendo o nosso braço direito aí para nos ajudar com as tecnologias, tá, pessoal? Obrigada, Vini. Boa apresentação. Eu vou me silenciar agora, senão eu fico falando. Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Vinícius Junqueira, eu sou aluno de letras da FASB, eu estou no meu terceiro e último ano. Eu entrei como professor voluntário aqui no cursinho em 2018 e agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como a gente se desdobrou, como a gente encontrou o melhor caminho para poder continuar com o cursinho mediante a pandemia, né, que se instaurou. Esse é um material que foi feito por mim. Depois eu vou deixar disponível para o pessoal que tiver interesse de rever o passo a passo, de ver, às vezes, de repente, ter um pouco mais de cuidado, né? E foi com a supervisão da professora Eliane, da Unifesp, e da professora Sônia, da FASB. O sumário, nós vamos falar um pouquinho sobre os primeiros conceitos. A primeira etapa do desenvolvimento o próprio desenvolvimento do conteúdo. A segunda etapa é como a gente usa nessas plataformas digitais e as considerações finais. Antes de tudo, eu venho agradecer, né, todo mundo que está se desdobrando, está querendo proporcionar um ensino de qualidade mesmo, vista a quarentena, visto que não está muito fácil para ninguém, né? E a gente não pode parar. Enquanto o Enem não ser mudado de data ou ser cancelado, a gente tem que ir tacando o trem. A primeira coisa que eu acho necessário a gente refletir um pouco é a diferença entre o EAD e a aula remota. Porque muitas vezes a gente está falando de as aulas que a gente vai ministrar no cursinho e fala, eles estão tendo aula EAD, eles estão tendo aula EAD. E a gente não está tendo aula EAD, a gente está tendo aula remota. Qual que é a diferença? A aula remota, ela vai acontecer em tempo real. Então, vocês vão ter lives, vão ter situações que permitem que a aula aconteça ao vivo. Já no EAD, ela é gravada. É gravada para uma unidade de ensino. A aula remota, ela é dada pelo mesmo professor da disciplina presencial. Então, as matérias que eu ministro na aula remota, eu também poderia ministrar quando a gente voltasse para o presencial. Já o EAD, ela é preparada por um professor que faz uma redação do conteúdo. Então, o que acontece? Muitas vezes, na aula EAD, você pode ter um ator que está explicando o conteúdo feito pelo roteiro do professor. Não necessariamente é o professor que está ali, né? Já, por exemplo, na aula remota, você consegue promover uma transposição do conteúdo presencial para o remoto, levando em consideração o contexto da turma. Então, você consegue pensar na tecnologia, o que vai ser impresso, o que vai ser online, o que vai ser offline, se preocupar quais alunos têm acesso à internet, quais não têm. É uma coisa, eu diria, mais calorosa, né, mais receptiva para os seus alunos. Já a aula EAD não necessariamente tem um professor ali presente o tempo todo, né? Ela pode ter só um tutor que vai tirar dúvidas, não é um professor da disciplina. Já a interação do remoto, ela é o tempo todo, ela é real. Você pode ter lives com PowerPoint, com voz, você pode ter chat ou fórum, você tem o professor ali aparecendo, geralmente em vídeo, né? Os alunos podem usar microfone, os fóruns não necessariamente precisam ser respondidos na hora. Você tem chats nas plataformas, como no Classroom, no Teams, YouTube, né? Você tem exercícios que você pode proporcionar e fazer junto com seus alunos. Já o EAD não. O EAD ele é completamente limitado, a interação é limitada, os tutores vão surgir só nos fóruns e nos chats, os exercícios são corrigidos automaticamente, e a devolutiva para resolução é até 72 horas. Então você não tem um contato muito vivo, né, com o seu aluno. O material no remoto ele pode ser customizado.
Você pode pensar em estratégias, de formas de como você trabalha. Por exemplo, a Eliane comentou que os alunos não recebem muito bem o vídeo se o vídeo não tiver nenhum propósito. Então a gente já percebeu que não adianta passar o vídeo sozinho, você tem que pôr alguma coisa junto. Essa já foi uma estratégia que nós, como docentes, já pegamos e conseguimos modificar, né? Já no ensino EAD não teria como fazer isso, porque é tudo padronizado. E é possível a gente ter uma sensibilidade nos momentos frágeis, porque hoje nós temos um surto muito grande de doenças psicológicas. Então, não são todos os alunos que conseguem acompanhar, diria, no tempo correto, em muitas aspas, né, os conteúdos abordados. Então, se a gente consegue ter uma flexibilidade, a gente consegue suprir as necessidades dos alunos. A gente tem que pensar que nós podemos ter alunos que estão passando por luto, que eles podem ter perdido algum familiar para o Covid ou por alguma outra situação. Então dá para a gente ser um pouco mais flexível no sentido de passar material. No EAD é padronizado. Agora eu vou entrar um pouquinho para falar sobre o desenvolvimento do conteúdo, como que você começa a sua aula. Então o primeiro passo é compreender que a gente está na aula remota. Então, o conteúdo deve ser claro, objetivo e focado nas competências que o vestibular pede, em especial o Enem. Porque a gente fez um levantamento nos últimos anos e a gente percebeu que o cursinho não tem uma aderência a outros vestibulares, como o Unicamp, FUVEST. A grande maioria é o Enem, né? Tendo isso bem claro, a gente pode começar nosso primeiro processo, que é o plano de aula. Mas o que é efetivamente o plano de aula, né? O plano de aula, ele é o seu planejamento, é o seu processo, é a tomada de decisões. Nesse plano de aula, você tem que, é sugestivo, planejar a sua aula, né? São ações pensadas dentro do ciclo do projeto e elaboradas com o objetivo de cumprir uma série de ações determinadas no planejamento. Basicamente os princípios que vão nortear os conteúdos que você vai abordar, como, etc. O que deve conter no plano de aula? Em geral, os planos de aulas contêm a ementa, que é um breve resumo da sua proposta, os seus objetivos, que podem ser divididos em gerais e específicos, né? E eles falam sobre as competências que o aluno deverá desenvolver, geralmente pode falar do comportamento, etc. Os conteúdos, que é qual o conteúdo que você vai abordar naquela aula, a sua metodologia, que é o seu caminho para atingir seus objetivos, e a avaliação. A avaliação ela é um critério muito importante da gente prestar atenção, porque na avaliação, nosso cursinho não tem foco em ter nota, né? O objetivo é a gente verificar se os alunos conseguiram compreender o conteúdo abordado, e não simplesmente ver, ele tirou 10, que bom. Esse tirou 5, tá na média. Esse tirou 4, na nota vermelha. Esse não é o objetivo. É a gente verificar como foi a curva de aprendizado e como que a gente pode consertar dentro do cursinho para fazer com que o aluno aprenda o máximo possível. E você tem que pôr as suas referências, a sua bibliografia, que é o material que você usou para elaborar a aula. Aqui embaixo, como eu vou disponibilizar esse PDF, esse PowerPoint para vocês, tem um PDF que ele é muito bom para você ter um norte para o planejamento, para você que nunca fez um plano de aula, né? Ele foi feito pela professora doutora Jucimara Tarricone, que ela é uma professora da FASB, né? Ela é uma pessoa incrível e ela preparou esse material que é de muita boa, tem uma qualidade muito boa. Na elaboração é importante que você mantenha contato. Então, quando você entrou para o cursinho, você fez amizade com alguém, conversou com alguém, seja com a Suelen, com a Eli, comigo, com a Sônia, com a Daniela, com outras pessoas. Então peça para que essas pessoas com quem você entrou em contato indiquem outras pessoas da área. Por exemplo, alguém entra de língua portuguesa, vem conversar comigo, né? Porque eu já ministrei uma aula de gramática. Então a gente pode conversar para ver da onde que você vai seguir o conteúdo e para não repetir um conteúdo que já foi abordado antes, né? Porque às vezes a gente não consegue acompanhar a desenvoltura do cursinho e é importante a gente então ter esse contato com outras pessoas que já fazem parte do cursinho, né? Terminei meu plano de aula. O plano de aula tá bonito, tá feito, já tá tudo resolvido, eu decidi o meu tema, já tá tudo pronto. O que eu faço agora? Você faz um PowerPoint
que é como você vai trabalhar esse conteúdo, porque, como nós estamos com aula remota, é muito importante que tenha um PowerPoint. No presencial também, né, para você ter o seu norte, mas no remoto é essencial. No PowerPoint você ilustra, se você não quiser pôr muita coisa escrita, você ilustra, você usa como uma linha de pensamento. Eu, particularmente, no ensino remoto, eu acho importante pôr bastante conteúdo para eles poderem estudar depois. E você faz uma lista de exercícios que você possa exercitar o que o aluno vai aprender ou o que ele já aprendeu. A ideia é que você faça uma lista de exercícios pré-aula e pós-aula. Então, ele vai ter um exercício que ele vai fazer antes de ir para a aula, aí ele vai ter a aula e vai ter o exercício que ele vai fazer depois de ter aprendido o conteúdo. Tá tudo pronto? Tá tudo feito? Manda para o projetoarticula@gmail.com, porque ele vai ser avaliado e ele vai ser lido e vai ser mandado para as devidas correções. Caso tenha algum probleminha, algum errinho, alguma questão que você precisa resolver, que aí os professores mais experientes vão poder fazer um levantamento bem adequado das questões do seu planejamento. Então, para resumir, o que eu preciso para dar o meu primeiro passo dando aula no cursinho? Eu preciso de um plano de aula, eu preciso de uma folha com exercícios e eu preciso de um slide de conteúdo, né? A segunda etapa, então, a gente vai entrar agora para falar um pouquinho das plataformas digitais, né? Minha aula foi aprovada. E agora? Ótimo, né? Que bom que conseguiu chegar até aqui, até como eu coloquei aqui no slide. É sempre bom ter um colega a mais compartilhando o nosso sonho. Agora que o seu plano foi aprovado, vamos pensar um pouquinho, então, como vai ser as metodologias digitais, como são as plataformas que a gente vai trabalhar. A gente tem as plataformas digitais como o Google Classroom ou o Google Sala de Aula e aplicativos de videoconferências como o Zoom, o YouTube, e o YouTube tem que ser com o OBS, que é o Open Broadcast Software, que é um programa de streaming e gravação gratuito. Vou falar um pouquinho sobre como, então, você sistematiza um Google Classroom, tá? Hoje, nosso Google Classroom, ele tem os 60 alunos que são matriculados, né? E lá tem o tópico de todas as disciplinas. Então, quais são as categorias que a gente tem de objetos que vocês podem postar no Google Classroom? A gente tem o material obrigatório, o material complementar, o mural de discussão, o mural de cronograma, a atividade pré e pós-aula e os slides. Como que eu marco cada categoria, né? Quando você for postar uma atividade no Google Classroom, você tem que pôr no tópico, que eu vou mostrar como faz isso nos próximos slides, né? E aí, você colocando no tópico, você tem que pôr a data e pôr em parênteses o tipo de material que você está colocando. Então, por exemplo, aqui no canto, vocês podem ver aqui que eu coloquei a data, que são slides, e qual era o conteúdo do slide. Aqui tem a data, tem a avaliação e qual foi o conteúdo que foi abordado naquela avaliação. Então, o tópico, se você reparar, está aqui a disciplina que esse material todo foi inserido. Por quê? Caso um outro professor de gramática passe algum conteúdo, fica específica para a data daquela aula. E a minha fica aqui bonitinha, sem misturar com os conteúdos dele, e todos ficam disponíveis. O que é o material obrigatório? O material obrigatório compreende o que o aluno deverá obrigatoriamente acessar. Então, vamos supor, vocês vão dar aula sobre um livro. É um material obrigatório. O aluno vai ter que ler esse material para ele poder assistir a aula, né? E é importante a gente pensar nisso. O material obrigatório, ele é uma ferramenta para a nossa aula. Então, a gente não pode simplesmente dar uma coisa e falar, lê, vê, ouve. Se você não for usar isso para a sala de aula,
não for aplicar uma atividade sobre isso. Já o material complementar, ele é um pouco mais leve, ele é um gostinho a mais da aula. Então, os alunos podem utilizar para aprofundar os conhecimentos, né? Então, por exemplo, eu gosto de deixar livros, eu gosto de deixar livros de referência, para caso eles queiram ler, está lá disponível. Mas eles não são obrigados a verificar esse material. O que é um mural de discussão? O mural de discussão é uma pergunta relativa ao conteúdo abordado, que você tem que pôr lá como uma atividade, e eles vão comentar no espaço de comentários, né? E vão conversar sobre aquilo que está sendo discutido. É importante a gente fazer com que os alunos se sintam o mais queridos possível e ser bem claro sobre o que nós estamos falando. Então, eu deixo aqui um exemplo de uma estrutura como a gente pode seguir. Estimados alunos, queridos, amados, para iniciar nosso conteúdo, nossa discussão, nossa aula, solicito, e aí você coloca o que vai incitar a discussão. Coloca algumas perguntas que podem fomentar, coloca, debatam nos próprios comentários, abraços a todos. Aqui eu coloquei um exemplo do que a Sônia fez na FASB, né? Ela colocou lá, colegas, para iniciarmos nossa discussão sobre as ambiguidades da modernidade, assistam ao vídeo com o professor Franklin Leopoldo e Silva, Filosofia e Intuição Poética na Modernidade. Como vocês compreendem a ambiguidade da modernidade conforme apontado pelo professor Franklin Leopoldo? Debatam no espaço dos comentários. O mural de cronograma. O mural de cronograma é a descrição mais detalhada de como você como você planejou o dia de aula, né? Então, como que acontece? O ideal é que a aula comece às 9 horas da manhã, ela tenha 40 minutos de aula, um intervalo de 10 minutos e retome para no máximo mais 40 minutos. O máximo aqui é em situações de conteúdos muito complexos ou se os alunos tiverem muitas dúvidas, porque o ideal é nem fazer 40 minutos no segundo momento, né? Você deve ser muito detalhista com os horários, atividades propostas, deixando bem claro onde vai acontecer cada coisa. E aí aqui eu deixei um exemplo do que eu fiz quando eu fui ministrar a aula de gramática, né? Coloquei, ó, bom dia a todos. Seguiremos o seguinte cronograma na nossa aula de sábado. Tal horário faremos tal coisa, tal horário tal coisa, tal horário tal coisa, tal horário tal coisa. Né? Eles têm que se sentir a sua segurança, o seu planejamento, e eles têm que se sentir queridos quanto a isso. O mural de perguntas é uma atividade que você pode ou não exercer, né? Eu acho muito importante porque isso gera o contato com o seu aluno, né? E você pode tirar eventuais dúvidas da atividade. Mas o mural de perguntas é um local onde você permite que os seus alunos façam comentários falando das suas dúvidas, de coisas que não ficaram claras, ou de coisas que possam ter ficado confusas, mas os alunos ficaram com receio de comentar na live, né? E aí aqui, novamente, vocês colocam a marcação da disciplina, aqui ó, gramática. E é isso. Atividade. Como eu já falei, o cursinho não trabalha com nota, mas a gente precisa ver como está o avanço dos alunos. Então, você pode preparar uma atividade com teste no Google Classroom para isso. Procure usar questões do Enem para poder fazer isso, né? Aqui eu deixei um exemplo da que eu fiz, tá, de gramática, né? É importante vocês colocarem o horário de recebimento mínimo e máximo, só que vocês podem ser bem flexíveis quanto a isso. Vocês não precisam seguir à risca esses horários. Aqui eu deixei uma dica, que esse site é muito bom, o site só exercícios. Vocês podem pôr o conteúdo que vocês querem abordar e filtrar por Enem. E eles vão mostrar esse conteúdo que você está trabalhando dentro do Enem. Os slides, é importante que você disponibilize para os seus alunos, né? No final da aula. Então, você pode mandar em PPT ou PDF, que isso aí entrar depois no Google Classroom. Eu já vou postar a aula e ela já vai entrar? Na hora que eu postar, ela já vai ficar lá? Não. Você pode, você tem que ter o planejamento, né?
Então, você tem que decidir qual horário e o dia que cada material vai ser disponibilizado, para que fique de forma mais coesa. Então, você pode programar para as coisas entrarem, né, assim que outra acabar. Então, por exemplo, a minha aula de gramática acabou 1h da tarde, contando o final da atividade, né? Aí a Suelen já preparou para o pré-aula dela entrar 1h daquele dia. Por quê? Quando acabou a gramática, eles já podiam entrar nesse outro âmbito, nessa outra matéria. Então, vocês podem fazer esse planejamento de programar os conteúdos, né? E aqui eu mostrei que quando vocês forem para o Google Classroom, vocês têm que criar para criar esses materiais. Aí aqui tem um passo a passo de cada coisa, que aqui em cima, na criação do material, você pode programar, você pode clicar aqui nessa seção, que ele vai te mostrar o calendário, os horários, né? Aqui esse tópico, que está mostrando nenhum tópico, mas você pode escolher um, é a disciplina. Então, quando você clicar, vai aparecer lá, biologia, química, física, literatura, gramática, redação, inglês, tal. Escolha a do seu conteúdo, e aqui você tem os botões adicionar e criar. Adicionar, você coloca algum material do seu computador, PDF, Word, PPT, enfim. E criar, você cria materiais usando a plataforma do Google, como Docs, Calc, Forms Presentation, entre outros. Então, eu vou falar um pouquinho de como a gente está usando o YouTube, né? O YouTube é uma plataforma, acho que todos vocês devem conhecer, que você pode disponibilizar os vídeos e fazer live streams. O porquê que a coordenação escolheu o YouTube? O YouTube já é um programa que vem baixado no celular, né? Então a gente não precisaria forçar os alunos a liberarem algum espaço no celular ou fazer eles entenderem como funciona uma nova plataforma. Eles têm só que entrar no link e assistir, né? A gente sofre um pouquinho mais, mas eles não passam por nenhum aperto e conseguem assistir a aula tranquilamente. As videoaulas no YouTube, as aulas que a gente ministra, né, elas são remotas. Então, elas são como se fosse uma sala presencial. Só que nós temos que modalizar um pouquinho, mas a gente ainda consegue trabalhar o conteúdo bem à distância, né? A gente usa Vou falar um pouquinho das live streams. A gente usa o OBS, que o OBS é uma plataforma que serve para fazer as transmissões, tanto no YouTube, Facebook, Twitch, dentre outras redes. Então, caso vocês tenham curiosidade para como funciona, vocês podem clicar nesse tutorial que ele vai mostrar. Só que nós da coordenação, nós temos aberto a sala de vídeo para vocês. Então, vocês aprenderem a usar o Zoom e querer dar aula, o resto a gente se vira. Só que se vocês aprenderem a usar o OBS, também é bom. Acho que é isso no mais, pessoal. Se ficar alguma dúvida, vocês já podem falar, ou depois me chamar para conversar, ou a Suelen, que a gente tem ministrado as aulas. E acho que no mais é isso. Obrigado, Eli, pela oportunidade, e estou à disposição. E eu vou disponibilizar esses slides para vocês depois. Ô, Vini, nossa, adorei, né? Eu já tinha elogiado tanto, né, essa aula. Foi um espetáculo mesmo, entendeu? Acho que foi um passo a passo. E aí, eu gostaria só de reforçar um bocadinho isso que o Vini falou, que é a questão de por que nós, né, Vini, optamos por essa questão. O Vini passou um questionário logo no início, quando teve a pandemia, né, Vini? O Vini fez um forms. Opa, só um pouquinho, tem gente querendo entrar. O Vini fez um forms para os alunos dizerem se tinham acesso à internet, se tinham banda larga, tudo. E o que a gente identificou foram que 2 alunos, todos tinham celular, né? 2 alunos iam usar os dados móveis. Vê se é isso, Vinícius, Suelen, que estavam mais, né? Aí o que nós fizemos foi oferecer para esses alunos o carregamento do celular. A gente usou o caixa do Articulações, que, como eu falei para vocês, a gente cobra uma taxa de R$ 25.
a gente usou esse dinheiro em caixa, carregou o celular de um aluno, eram 2, o outro não se manifestou, e sempre que alguém diz, olha, estou com problema, a gente oferece, né, Vinícius, Suelen, oferece, então a gente não quer que ninguém deixe de ter acesso à aula. A gente recebeu algumas críticas dizendo por que a gente estava fazendo a aula nesse formato. Nós não somos uma empresa privada, nem a Unifesp está tendo aulas online. Como vocês sabem, a Unifesp está com as aulas suspensas, tá? Nós estamos com atividades domiciliares especiais sendo submetidas pelos professores, estamos só com a pós-graduação funcionando, passamos um questionário aos alunos para saber se eles tinham internet, computador e etc. Então, nós temos que contar, como uma universidade pública, um projeto de universidade pública, apesar de ter parceria com a iniciativa privada ou público-privada, como nós temos com o Senai, com a FASB, nós não podemos contar que os alunos vão ter possibilidade de instalar o Zoom, o Google e ter internet que suporte isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, o que a gente optou, né, Vini e Suelen? Ajudem-me aí. A fazer, nesse primeiro momento, a aula de uma forma mais acessível a todos os alunos, e aí, num segundo momento, quando os alunos estiverem mais familiarizados, ver se nós abrimos algum Google Meet, ou mesmo Zoom, para a entrada, para a aula, como nós estamos fazendo agora, tá? Só para finalizar, quero reforçar, a Suelen, eu vi aqui que vai falar um bocadinho, né? Eu quero reforçar a importância, a gente está construindo agora, esse material foi disponibilizado agora, a importância da gente ter as aulas planejadas por um curto período de tempo, porque todas as formações que nós fizemos até agora, a gente está fazendo muitas também na Unifesp, a gente contou no dia 25 com a Sônia, que é a coordenadora da FASB, nos dando uma formação sobre isso, numa aula, como era do nosso cursinho, preparada para 3 horas presenciais, ela não pode ser transformada em 3 horas remotas com videoaula. Mesmo na pós-graduação, eu tenho ouvido os meus colegas dizerem que os alunos pedem para não ligar o microfone, o vídeo, né? Ela também pede, a professora, porque a ligação fica mais comprometida, e aí ela faz perguntas, então, vocês estão entendendo? E aí, fulano, e é um silêncio total. Então, aulas muito longas, creio que os alunos não ficam, como a nossa agora, né, que já está aí quase 2 horas, é uma reunião de trabalho, né, quem também sai em algum momento, não tem problema, mas uma aula em que o aluno tem que ficar lá atento a determinado conteúdo, não é produtiva ser, como o Vinícius falou, e quero reforçar, mais de 1 hora, tá? Então, por conta disso, nós pedimos esse formato. A última questão que eu vou falar antes da palavra Suelen, e há depois mais questões, a questão importantíssima de que mas eu tenho o meu canal do YouTube. Então, por exemplo, o Fabiano, ele tem um canal do YouTube, a gente está divulgando o canal do YouTube do Fabiano, né? O Vinícius tem um canal, né, Vinícius, também. Uhum. Então, a gente quer valorizar o professor, valorizar os canais que o professor tem. A gente só está fazendo dentro desse meio do Articulações, porque a gente também precisa fortalecer o Articulações, porque se a gente também conseguir ter muitos inscritos, muitas visualizações, quando a gente for concorrer também a financiamento, apesar que agora o governo está aí com umas propostas, né, de não valorizar muito as humanidades, a gente conseguir financiamento ou mesmo apoio de empresas para tal, tá? Dou a palavra, então, a Suelen, mais alguém deseja falar?
Su? Oi, tô aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ô, Vini, eu só queria fazer uma observaçãozinha aqui no seu slide 14, que você falou dos materiais obrigatórios e tudo mais. Eu só queria dizer aqui, eu vou tentar compartilhar aqui para o pessoal, sobre aquela ficha de controle que a gente está fazendo. A gente vai apresentar para eles. Só deixa eu me acertar aqui. Compartilhar aqui. Apareceu minha tela aí? Tá chegando. Sim, Su. Sim. Então, como a Daniela... Agora tá aquele... Agora foi. Meu papel de parede, né? A professora gostou do meu papel de parede. O rato. Ontem ela falou que tinha um rato na minha área de trabalho. Bom, deixa eu concentrar aqui. A gente está tentando organizar e deixar tudo documentado. Então, sobre os conteúdos, o que é obrigatório, o que não é. Quando a pessoa for preparar a aula, a gente vai disponibilizar essa ficha aqui. Todo mundo está vendo? Sim. Sim. Só para vocês verem com o nome, qual foi a disciplina e o tema da aula. Porque, como o Vini comentou, vai vir outros professores da mesma disciplina, porque o trabalho é dividido e tudo mais. Então, isso também vai facilitar a coordenação, controlar o material, depois quando a gente precisa fazer relatório, levantamento, isso aqui vai facilitar a nossa vida. Então, quando vocês entregarem o plano de aula e tudo mais, se possível, né, a gente pede que vocês entreguem essa fichinha preenchida, que basicamente é só colocar aqui qual foi o material que vocês usaram. Por exemplo, usei slide, no pré-aula eu disponibilizei esses vídeos, um mapa mental e fiz um questionário pré-aula. Só fazer e enviar para a gente antes de dar a aula, certo? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Eu só queria completar, Su, enquanto as pessoas decidem aí se alguém quer falar, eu só queria completar o seguinte. Imagina que a gente tem algum professor que vira e fala assim, olha, eu quero dar aula, mas eu ainda não sei mexer no Google Forms, eu não sei fazer a atividade pré-aula e pós-aula. Eu não sei mexer no Google Sala de Aula, lá no Google Classroom. Como é que faz? Nessa primeira fase, primeiro que a gente acha que as pessoas têm que estar tentando trabalhar com essas ferramentas, né? Não porque a gente vai transformar a educação para a educação à distância, não é isso. É que essas ferramentas são importantes mesmo como forma complementar quando a gente voltar para o ensino presencial, né? Ou mesmo para algumas atividades na modalidade mista, né, do blended learning, de você ter uma parte presencial, uma parte à distância, ou mesmo para o próprio desenvolvimento dessas competências. Então, nessa fase inicial, a gente faz, né, Suelen, inclusive eu estou pedindo para alguns, convidando, né, pedindo para alguns alunos que queiram transformar as atividades no Google Forms para a gente contabiliza como horas complementares para os alunos, né, de graduação. Tem outros que estão fazendo isso, que nem estão na graduação. Por exemplo, eu tenho a Débora, uma aluna de mestrado, que está me ajudando em questionários. E aí a gente pede, então, para os professores que ainda não estão ainda prontos para mexer nessas ferramentas, para que eles não fujam das aulas, que se aproximem, sejam desafiados. A gente auxilia, não é, Vinícius, Suelen? Sim. Aí, futuramente, quem sabe vocês conseguem fazer até a aula inteira sozinhos. Mas nessa fase inicial a gente auxilia, tá bom? Sim. Seria aí, tá? Eli, só queria fazer um comentário. Fala, amor.
A gente está bem receptivo para quem realmente precisa de qualquer ajuda, tá? No sentido de elaboração. Então, tem dificuldade em usar o Word, tem dificuldade em usar o Forms, tem dificuldade em usar o Zoom. Qualquer plataforma que vocês precisarem, pode mandar um WhatsApp para a gente que a gente está disponível para ajudar. Né, que esse momento é muito complicado e a gente está aí todo mundo para se ajudar. Só queria ressaltar e deixar bem claro esse apoio que a gente está dando para quem já está há bastante tempo e quem está entrando agora. Suelen quer falar alguma coisa? O Mário quer falar? Só para complementar a fala do Vini, basicamente, nesse primeiro momento, quem está com receio de dar aula, basicamente, é só fazer o que iria fazer para dar a aula lá no cursinho, que iria ser preparar o PowerPoint para apresentar na sala de aula. Porque o restante, a gente já está fazendo, a equipe agora está um pouco maior, entrou o pessoal novo aí, principalmente os bichos que podem começar a ajudar a gente com preparação dos formulários e tudo mais. Então, basicamente, para dar uma aula nesse momento, só o que o professor precisa é preparar a aula e sem se preocupar com os demais recursos que precisa, que a gente está, como o Vini disse, está cuidando disso. A única questão que tem, né, completando, Su, a gente está procurando falar aquilo que já nos tinham perguntado, tá, pessoal? Mas vocês façam perguntas, por favor. Mário, já te dou a palavra. A única diferença desse PowerPoint, por exemplo, eu vou dar uma aula de física. Eu não posso pegar uma imagem com um exercício inteirinho resolvido e colocar lá, porque, concorda? Vai ficar estático, você não vai conseguir escrever na lousa, parece que até tem uma forma de se escrever na lousa e resolver o exercício, mas ou você faz a animação com caixa de texto para os cálculos irem aparecendo, ou fica muito complicado, os alunos vão, né, vai ficar confuso, penso eu, entendeu? Então, é uma sugestão, tá? Eu acho que a única questão, né, Suelen, a gente teve isso, né? Foi uma crítica que eu fiz de uma aula que eu recebi, que era estática, e aí eu acho que o professor não ia ter tempo de arrumar a aula e acabou declinando. A gente tem agora o Marcelo, né, que vai dar aula no próximo sábado, e depois disso nós não temos mais, né, Suelen, ou já temos? A Gabriela está nos preparativos, né? Tá. E quem mais? O Adler está agendado para junho. Eu precisaria dar uma olhadinha no cronograma. Tá. Maravilha. A Gabi falou aqui agora, sim. Mas lembrando que a aula, ela é importante, como o Vinícius falou, você precisa nos enviar a aula antes. Por quê? Porque a gente vai, assim como no módulo presencial, vocês submetiam um módulo para a gente dar o feedback. Pessoal, por que a gente está dando feedback? Sou eu e a Sônia que estamos responsáveis aí na comissão científica fazendo isso. Quem mais quiser integrar a comissão para avaliar as aulas, né, a Camila, por exemplo, que já está formada, quem mais quiser integrar, a gente agradece, porque, no fundo, é só analisar um pouco o material. Por exemplo, eu já cheguei a dar feedback em aulas do Vini, eu não sou das letras, né? Só para a gente conseguir ajudar um pouco a aula, porque o que aconteceu? No cursinho, a gente está nisso desde 2017, nós avaliamos o cursinho, os alunos, né, fizeram uma avaliação do cursinho, e eles fizeram várias críticas, algumas aulas, sobre algumas aulas. Então, a gente queria que esse processo fosse formativo para as pessoas. Então, é nossa obrigação dar esse apoio, entendeu? O legal seria que vocês dessem a aula, por exemplo, um professor da escola básica com um professor da graduação, ou seja, o mais experiente junto com o inexperiente. Mas isso é sonho meu, né, gente? É utopia. Nós malemar estamos tendo uma pessoa que encare a aula, quanto mais ter duas por sábado, entendeu? Então, desculpa a sinceridade, a hora que eu vejo, falei, é assim, a gente precisa, então, dar um feedback, né, dessa aula. E aí a gente precisa ter essa aula antes, para a gente dar esse feedback,
E para que a gente poste, como o Vinícius explicou, poste a atividade pré-aula, o PowerPoint, por exemplo, como que a gente garantiria, eu prometo que eu vou terminar só isso e já dou a palavra, Mário, e a gente não pode passar de 13h20, 13h25, tá, pessoal? Para não ser um respeito com a hora do almoço, né? Peço só mais um minutinho. Eu acho um desrespeito na hora que a gente está fazendo essa atividade, a gente precisa planejar direitinho e ter um tempo para os alunos resolverem os exercícios. Então, se a gente posta na véspera, não dá muito tempo dos alunos resolverem. A outra questão imagina agora a gente só tem um professor por sábado, imagina que o professor tem um problema e não possa aparecer. Se ele nos enviar o PowerPoint, né, Suelen, antes, a gente programa esse PowerPoint no Google Sala de Aula. No próximo sábado, às 9 horas da manhã, o PowerPoint vai estar lá, com ou sem o professor, entenderam? Ou põe o PowerPoint para as 11 horas da manhã. De repente, se o professor faltar, a gente adianta, nós, coordenadores, podemos ir lá adiantar o PowerPoint para as 9 e a aula acontece mesmo assim. Não sei se eu consegui explicar. Só porque no ano passado a gente teve o STEP que substituía caso o professor faltasse. Esse ano a gente colocou 2 alunos ou 2 professores, sempre em dupla. Se um faltar, morreu, o outro dá aula, né? Até brincava assim nas reuniões. Agora, como é online, como que a gente garante que a aula aconteça caso o professor tenha algum problema? Porque está todo mundo em casa, né? Pode ter um problema, concorda? Aí a gente queria que essa aula já estivesse antes no Google Sala de Aula, para a gente poder disponibilizar, e nesse caso não ia ter a videoaula, a gente pediria desculpa para os alunos e pronto. Porque nós estamos com dificuldade de ter uma aula, gente, no sábado. Imagina a gente ter um STEP. Nós não vamos ter STEP. Eu já expliquei para o pessoal, vai ser sonho meu a gente achar que vai ter STEP para a aula virtual, se a gente não está tendo a aula virtual, assim, né, muitas pessoas querendo dar aula virtual, tá? Mário quer falar, e aí a gente encerra, pode ser? Oi, tá me ouvindo aí? Sim. Então, na verdade, eu tenho dúvidas. Muitas dúvidas, né? Diga, Mário. Então, para Vinícius e para Sueli, viu? Vinícius, é o seguinte, esse programa que nós estamos usando aqui, ele é também um programa da Google, é isso? Ele tem a capacidade de fazer várias perguntas, depois vocês respondem. Ele tem vários, assim, a capacidade de aceitar vários alunos ao mesmo tempo. Se não me engano, 60 alunos, você comentou aí. É um ponto. Esse programa, ele é gratuito ou não? Eu tenho que pagar, tenho que ter um pacote para poder utilizar esse programa? E a outra pergunta, que eu acho que é mais simples, né, para mim e para vocês, é a respeito, assim, por exemplo, eu tenho lá o PowerPoint, eu tenho o slide. Como é que eu vou postar esse slide lá no celular para poder o aluno ter acesso? Está entendendo? É essa coisa que eu não consigo. A questão mais técnica. Essas 2 perguntas que você me respondeu já me ajuda bastante. E no caso, o Zoom, né? Eu utilizo mais o Zoom. Nas reuniões aí do sindicato, então eu utilizo mais o Zoom. Eu tenho até um pouco de prática já. Assim. Eu diria que já estou numa fase intermediária. Mas esse daqui que nós estamos usando agora, esse aqui para mim é a primeira vez que eu usei. E parece que ele é interessante, parece que ele é bem tranquilo, né? Porque não sei se é pago e tal, né? Queria ver essas coisas aí pra gente entender melhor, tá bom? Só isso, obrigado. E parabéns aí pela exposição sua, tá bom? Mário, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo elogio. O OBS, que é o programa que vai fazer a stream para o YouTube, ele é gratuito. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela um minutinho. Vocês conseguem ver minha tela? Ainda não. Não. Agora sim. Foi? Foi. Agora sim. Ó, isso é a plataforma do OBS, né? Que eu capturo a minha tela
E essa tela, ela vai ser transmitida para o YouTube, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a opção de colocar uma foto de aula e falar, ó, agora espera aí um minutinho que a aula já vai começar. Aqui eu tenho a captura de saída de áudio, que é o professor falando no Zoom, que aí ele captura, né? Essa plataforma aqui é a que eu vou usar para fazer a stream. Ela é gratuita. Ela você consegue usar tranquilamente sem pagar nada, né? E no Classroom foi aquilo que eu mostrei no slide. Que se você for lá em adicionar, ele vai sugerir, ele vai permitir que você coloque o seu arquivo de PowerPoint dentro do Classroom. Então você consegue colocar lá tranquilo, sem problema nenhum também. O Meet, que é esse que a gente está usando hoje, a gente só não usou antes porque eles teriam que baixar no celular ou teriam que ter o computador para acessar o link. Aí foi mais só por isso que a gente usou o YouTube por enquanto. Acho que é isso. Eu acho que deu, né, pessoal? Obrigada, viu, Vinícius? Explicou aí direitinho a pergunta do Mário. E eu acredito que já todo mundo... Tem mais pessoas querendo fazer pergunta? Peraí. O OBS pode ser baixado no celular? Então, Daniela, isso, mesmo que pudesse, é impossível no celular você conseguir, né, Vini? Mexer com tudo aquilo. Eles até aconselham que seja 2 telas de computador, uma para você ficar com a transmissão e outra com a OBS, não é, Vini? Imagina. Sim, hoje eu até consegui 2 monitores e foi muito mais fácil de fazer. Pois. Mas no celular não tem disponível e mesmo se tivesse seria muito difícil. Pois. Inclusive a gente está precisando de mais pessoas para integrar a equipe técnica. Quem é hoje a equipe técnica? Eu e o Vinícius. Porque a Suelen ainda não conseguiu instalar no computador dela, porque eu acho que dá um conflito com o Windows. E o grupo que a gente tinha de comunicação, eu acho que está um bocadinho disponível nessa fase, ou está tentando fazer formação para conseguir perceber como é. Então, a gente está com um problema nisso, né, Vini? Sim. Pessoal, acho que seria isso. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta da Camila. Quando a gente estava no formato presencial, a gente tinha 3 professores dando aula na mesma manhã e a gente tinha um STEP. Esse STEP tinha uma aula de 1h30 preparada. Caso faltasse o professor ou atrasasse, ele entrava e dava essa aula aí extra, né? Desde que nós decidimos reformular e fazer a aula via módulo em dupla, é aquilo que eu falei, se o professor morrer, na dupla sobra o outro vivo, a não ser que eles venham junto de... Morram os 2, né? Deus me livre. Mas é mais difícil de acontecer. Aí a gente fica numa situação em que o STEP que estaria lá não teria aula nenhuma, a gente mandaria os alunos embora, diria que foi um acidente e não ia ter aula. Isso foi o que nós decidimos na reunião, né? Agora, nesse formato virtual, a gente pode pensar, a sugestão da Camila é que tem uma aula multidisciplinar pronta, mas aí, Camila, o que acontece é que, às vezes, a pessoa, na véspera da aula, ou no mesmo dia, fala, olha, desculpa, não vou poder ir. Aí você tem que ter essa outra pessoa disponível de repente, entendeu? A pior coisa que acontece é você cria a expectativa dos alunos que vai ter aula, é um cursinho de graça, sim, mas não é porque eles não estão pagando que a gente não tem que ter esse compromisso, né? E, de repente, falar, ó, desculpa, não vai ter aula porque, né, o professor não veio. Então, a gente está tentando fazer nesse formato. Envia-se a aula antes, se acontecer alguma coisa com o professor, como a aula ao vivo é uma parte da aula, tem a pré-aula, a aula e o pós-aula,
o aluno se vira com aquele PowerPoint, como estava escrito na apresentação do Vini, e depois o aluno tira dúvidas com esse professor, entendeu? Pode, Camila, pode comentar sim, meu amor. Opa. Então, na verdade, agora ficou até mais claro para mim. Eu tinha pensado em fazer as aulas remotas, né, como o Vini explicou a diferença da remota para EAD. Eu pensei numa situação de, no caso, a gente não ter uma aula, nessa situação de aula pré-programada, deixar já uma videoaula, acho que o Loom, outras plataformas fazem isso, e aí, nesse caso, sim, fazer uma multidisciplinar em EAD, para não ficar aquela coisa vaga, né? Porque a partir do momento que começa a não ter aula, o aluno ele vai perdendo interesse. Então, pelo menos você consegue manter uma aula aí semanal. Mas é claro, tem que discutir, né? E teria já que ter uma aula preparada com atividades preparadas. Enfim, só colocando assim essa possibilidade de não tendo remota, talvez pensar numa situação de um step assim em EAD. É só isso. Nossa, adorei a ideia, não tinha pensado nisso, tá vendo? Como a gente enriquece muito o grupo com novas pessoas e novas ideias. Maravilha. É uma sugestão, porque como o EAD é específico mesmo preparado para essa situação, a gente pode deixar lá uma aula, eu tenho um jeito no Google Sala de Aula de deixar a aula lá no rascunho, né, Suelen? Não sei direito, a gente precisa pesquisar. E aí, faltando o professor, a gente habilita essa aula. Maravilha, adorei a ideia. Maravilha. Alguém mais quer falar? Podemos encerrar? Eu estou tão feliz que eu estou até emocionada. Foi ótimo, 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 ótimo. Fabiana acabou de me enviar mensagem dizendo que adorou e desligou. Aqui, ela deixou até escrito aqui. E aí eu acho que é isso, agradeço muito a presença dos docentes da Unifesp, dos professores da escola básica, dos alunos de graduação da Unifesp, da FASB, os alunos, não sei se os meus bonitinhos do Senai permaneceram, a Vânia, que está aqui, querida, os alunos externos, né, também, que estão aqui, né, como o Adler, agradeço muito, tenho dificuldade de falar seu nome, você já percebeu. E aí, bem-vindos novos alunos, né? Fico muito feliz aí com a equipe, viu? Eu acho que é isso. Alguém quer dizer alguma coisa? Se não, vamos comer? Afinal, já estamos, como disse a aluna lá no grupo do cursinho, já estou 10 minutos sem comer, né, Vini? Professora, se a dificuldade também de alguns professores for o PowerPoint, por não ter o costume de usar, a gente pode preparar um dia como hoje para fazer um tutorial também. Uhum. Maravilha, maravilha. Obrigada, olha, e bem-vindo a todos. Camila, querida, obrigada, Marcelo, tá, Giovano, obrigada aí a todos, estou vendo aqui as mensagens de despedida. E vamos almoçar, né? E a gente segue, tá? Espero continuar contando aí com todos vocês, tá bom? Obrigada, Vini, pela excelente apresentação, viu, querido? Puta merda. Beijinhos, então. Posso fechar? Beijinhos, obrigado, pode. Beijinhos, tá.